Bom dia. Tudo bem? Bom. Do jeito que eu estou com sede, se vocês conseguirem mais uns 35 copos desses, eu agradeço. Tudo bem, gente? Feliz em estar em mais um Bola de Neve na vida, né? Tô acumulando os bolas de neve. Tô quase sendo só pregador de bola de neve agora, cara. Mas aqui eu nunca tinha vindo, então, para quem não te conhece, meu nome é Fábio Bravo. Estou aqui com minha esposa, Dani Bravo, e o pessoal da banda que está junto com a gente aí também. Somos os Bravos, porque o sobrenome é Bravo, tá, gente? Parece piada, mas o pessoal se confunde real mesmo. O pessoal faz banda e põe com a presença de Fábio Bravo e os Bravos. Como se a banda fosse os Bravos, mas a banda não é, gente. O sobrenome é meu. Já estou rouco. Feliz de verdade estar aqui com vocês. Sempre bom pregar em Bola de Neve, que o ambiente é sempre aberto, cheio de fome. Eu sempre digo que o lugar mais legal de se pregar é no lugar que existe fome por Deus. Você pode ter uma igreja lotada, se não tiver fome por Deus, a gente vai à toa e dá uma sensação de tristeza quando a gente sai. Parece que foi um tempo jogado fora. Mas quando a gente consegue achar outras pessoas que estão com fome e com sede, a gente, uau, tem mais maluco por aí. Vamos queimar junto. Antes de pregar, deixa eu só fazer um merchan rápido. Lá embaixo está vendendo as camisas nossas de uma música nossa chamada Minha Obsessão. Tem feminina, masculina, tem para gordo, muito gordo, extremamente gordo. Não sei se vocês repararam como eu sou gordo. Eu gosto de ajudar os gordos também, que eles têm dificuldade de achar roupa. Então tem 3G, 4G, sei lá, tem tudo lá embaixo, tá? Amém. Tem um gordo que gritou. Amém. E tem para quem é pequeno também, tem P, beleza? Então tem para todos os tamanhos lá. O das meninas é legal, que é aquele comprido que você pode adorar a Deus, rolar no chão e ninguém vê sua barriga. Amém? Amém. E além disso tem livros também. E o nosso EP chamado Aviva-nos, dessa música nossa que a gente cantou aqui agora há pouco. Se você não tem o nosso EP, compra lá embaixo, tá R$10 só, aceita a maquininha. E fiquem ligados nas redes sociais, porque nós estamos lançando o nosso novo EP agora, no fim desse mês. Saiu, vai se chamar Minha Obsessão, e todas as músicas são sobre os atributos de Deus. Nós amamos falar sobre Deus, em vários lugares que a gente tem ido há alguns anos, eu não consigo falar sobre outro assunto que não seja sobre quem é Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. A gente precisa conhecer a Deus. Deus. Me empolga e me aquece só de pensar. Mas eu queria hoje sair um pouco disso e, baseado no nome da conferência, Manifeste o Reino, eu queria ser prático. Eu queria falar sobre uma forma específica da manifestação do reino de Deus, de como podemos na prática. Eu fiquei de olho lá no Instagram de vocês para ver o que as pessoas estavam pregando aqui, né, nesses dias. Ontem, é bom ver isso, porque a gente quer construir uma conferência, é um lugar excelente para a gente construir um assunto meio que do início ao fim. E ontem o André deu uma palavra e uma das coisas que ele falou foi sobre avivamento, não é isso? E o que eu vou falar tem muito a ver com isso, sobre algo prático que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer desde já. Precisamos ser um sinal hoje para aquilo que Deus ainda vai derramar, amém? E eu queria falar hoje sobre cura divina. Quantos enfermos nós temos aqui hoje? Levanta a mão. Olha, levanta bem alto. Olhem a quantidade de pessoas, ok? Quando eu terminar de falar, eu garanto que vai ter mais da metade que levantou a mão, vai levantar de novo. Porque se o pessoal fica meio assim, eu estou doente, mas não vou ser curado mesmo, não vou nem levantar. Aí depois empolga, né? Aí todo mundo está doente. O pessoal se bate. Dor de cabeça, ora por mim aqui. O pessoal arruma uma doença. Olha, minha mãe falou quando eu era criança, eu até tinha um problema, eu vou orar por isso. Vai que volta. O pessoal quer oração de qualquer jeito.
Sempre acontece isso quando eu falo sobre esse assunto. E eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre cura, como nós nos expressarmos na igreja, no mundo, em relação à cura, o que as escrituras falam sobre cura, e obviamente, quando terminar, nós queremos orar pelos enfermos, e nós queremos que todas as pessoas que estão doentes nessa sala serão curados, porque Deus quer curar, porque Ele é um Deus que cura, amém? Então, abram comigo lá em Hebreus 13, versículo 8, é uma passagem bem conhecida. Jesus, eu já estou rouco, e ainda tem ministração à noite, meu Pai. Já tem que orar por cura, né? Aleluia. Tem que curar minha rouquidão, senão eu não canto nem prego à noite. Maravilha. Eu nem falei, depois o Daniel briga comigo, enquanto vocês abrem. Nós somos de São Gonçalo. Amém. Na verdade, eu sou do Rio, mas há 10 anos, na verdade 9 anos desde que eu me casei, estou em São Gonçalo. E nós somos pastores de uma igreja chamada Comunidade do Rei, lá na nossa cidade. E além de pastorearmos essa igreja, nós temos um trabalho com sala de oração. Então nós temos mobilizado oração e adoração desde 2010, fazendo conferências e turnos de oração e adoração, e nós amamos oração muito. Me apresentei agora por completo. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fábio, mas o que isso tem a ver com cura? Tudo. Muita coisa que Deus poderia estar fazendo e usando a gente não está acontecendo, porque nós cremos que nós cremos no Deus de ontem, nas obras que Ele fez. Quando nós lemos o livro de Atos, por exemplo, nós ficamos admirados, né? A gente lê Atos e pensa, por que eu nasci agora, né? Eu queria ter nascido lá, deveria ter sido tão mais legal. Só que não. Porque lá em Atos, quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, a gente vai ver que tinha um Jesus caminhando sobre a terra. Sim ou não? E aí Jesus sobe e fala o quê? Eu estou indo, mas eu vou deixar algo melhor ainda para vocês. Aí esse versículo sempre me deu uma crise. Algo melhor do que ter Jesus na terra andando? Mas existe? Existe. Eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que cada pessoa aqui consiga fazer exatamente o que Jesus fez. Ser semelhante a Jesus. Então, se existia um Jesus andando pela terra, só que nessa sala nós devemos ter quantas pessoas? Eu sou muito ruim. 600 pessoas, 600 Jesuses. 600 pessoas que têm capacitação espiritual dada por Deus para fazermos aquilo que Jesus fez. Então é muito mais poderoso realmente viver hoje do que viver em Atos. Amém? Então nós, quando lemos as Escrituras, nós ficamos, nossa, Deus fazia coisas incríveis. E quando nós falamos do fim dos tempos, nós falamos, nossa, para sempre, um dia vão levantar pessoas, sempre a gente ora assim, né? Um dia haverão pessoas. Então a gente crê no Deus de ontem e crê no Deus de eternamente. Mas quando a gente fala do hoje, aí toca diretamente com a nossa vida. E aí a gente baseia as Escrituras pela nossa experiência. E a gente pensa, não é possível que Deus possa me usar com cura, só que eu não leio a Bíblia tem 3 semanas. Quem aqui crê que Deus pode fazer um paralítico levantar? Amém. Agora eu vou fazer outra pergunta e seja honesto com a sua resposta. Se eu falar, ok, você crê então? Beleza, então eu trouxe um paralítico aqui que está numa salinha lá embaixo e você vai sozinho orar por ele, sem ajuda de mais ninguém. Só você numa sala fechada e só saia de lá quando esse paralítico estiver andando. Já bate o medo? Não bate? Porque a gente se garante no coletivo, né, irmão? Deve ter alguém que ora mais do que eu, deve ter alguém mais espiritual. A minha fica ali no meio de todo mundo. Mas quando a gente fala, você, sozinho, vai descer e vai orar até que ele seja curado, a gente fica, não, mas eu não oro já tem algum tempo já. Não, eu não dei o dízimo esse mês. Ah, meu Jesus. Sim ou não? Nós cremos que Ele pode curar, mas às vezes a gente não crê que Ele vá curar. Tem uma grande diferença. Que Ele pode significa que Ele tem poder para fazer. Que Ele vá depende de uma fé muito grande da nossa parte. A gente vai falar sobre isso. Mateus 28, 18 diz assim,
São algumas passagens, então eu vou lendo, você vai anotando. Vou esperar não, senão a gente vai acabar aqui 3 da tarde. E aproximando-se Jesus, falou-lhes. Então, Jesus aproximando dos seus... e aproximando Jesus, falou-lhes. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Com quem está a autoridade? Com quem? Jesus. Por isso, baseado nesse texto, às vezes, que quando a gente vai orar por um enfermo, como é que a gente ora? Senhor, caso seja da sua vontade, sim ou não? Essa é a minha, mas não sei se é a sua. Caso seja a sua, cure, porque afinal de contas, eu não tenho autoridade alguma, eu sou apenas um vaso. Só que aí Mateus 10, versículo 1 diz assim, chamando Jesus os 12 discípulos, quem é discípulo de Jesus? Chamando Jesus os 12, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença. Com quem está a autoridade para curar todo tipo de doença? Com os discípulos. É óbvio, só está com a gente porque ele deu. Porque ele falou, ele deu-lhe autoridade. Então, ele deu. Mas se ele deu, agora é de quem a autoridade? Nossa. Quando a gente faz essa oração, Deus, caso seja da sua vontade, não da minha. A gente está tirando fora, porque caso dê errado, a conta cai sobre Deus. Sim ou não? Vamos abrir um espaço de sinceridade aqui hoje. Vamos admitir nossas fraquezas. Vamos continuar. E aí, ele deu autoridade. Ele não emprestou autoridade para você usar na hora que ele quer que você use. Ele te deu. Isso talvez responda algumas perguntas, alguma crise que você já possa ter tido de, nossa, tem um homem lá, sei lá, na televisão, um pastor, que cura todo mundo, mas eu sei que ele está todo errado. Esse cara é isso, esse cara é aquilo, mas mesmo assim ele cura. E eu, que estou todo bonitinho na bola de neve, style, não curo ninguém. Não é possível. Eu oro, esse cara da televisão não deve nem orar. Esse cara deve ser mó ladrão. Mas ele ora, as pessoas são curadas. Quando eu oro, não, as pessoas não são curadas. E a Bíblia está dizendo, sim, porque ele deu autoridade para os discípulos dele. O que você vai fazer com a autoridade que ele te deu é uma outra história. E a consequência do que você vai fazer com a autoridade que ele te deu ainda é uma outra história. Porque muitos vão curar e naquele dia vão falar o quê? Senhor, Senhor, e Deus vai falar, eu não te conheço. E eles curaram em nome de Jesus. Então, vamos prosseguindo. João 14, versículo 13 diz, e eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Marcos 16, versículo 17 e 18 diz, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Repita comigo, se nós colocarmos a mão sobre o enfermo, ele ficará curado, exceto se eu não orar. Não. Vocês ainda repetem. Não tem essa parte na Bíblia. Fábio, você está fazendo uma apologia, as pessoas não orarem? Claro que não, a gente tem sala de oração, a gente gosta disso. Mas, a Bíblia está garantindo, e agora começam as crises na tua mente. Ele está garantindo que se você orar, a pessoa vai ser curada, ponto. Aí a crise, tá, e quando não é? Mas a Bíblia está dizendo que é para ser. Tá bom, Fábio, mas não está sendo. Qual o problema que existe? Tem algum problema aí, não tem? Será que é Deus o problema? Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Depois, em Mateus 8, 16 e 17, ele fala, ao cair da tarde, trouxeram muitos endemoniados e com sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que, ou seja, com o objetivo de, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías, que a gente acabou de ler, que ele falou o quê? O que ele falou? Ele levou sobre si todas as doenças.
Então, quando Jesus curou, assim, você está sendo curado para que se cumpra o que está escrito em Isaías. O que mudou? Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Ponto. Fábio, mas está na Bíblia, querido. O que vale é a Bíblia, não é a sua experiência. A Bíblia está dizendo que vai, ponto. A sua experiência diz, eu orei por 10 pessoas e ninguém foi curado. Quem é a verdade? Tem alguma coisa errada com você? Tem alguma coisa errada comigo? Mateus 17, do 14 ao 20, e Marcos 9, do 14 ao 29, está contando exatamente a mesma história. Então, tem alguns detalhes que falam em Mateus e alguns detalhes em Marcos, eu juntei tudo num versiculão só. Mas é tudo o mesmo contexto. E diz assim, ó. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é surdo e mudo e sofre muito. Vem 5 pessoas aqui na frente. Vem aí. Eu gosto assim, quando vem logo. Tá, prega aí agora. Não vai precisar falar nada não, esse primeiro grupo, hein? Mais 3. Ah, não precisou falar, o pessoal levanta. Mais um. Beleza. Já foi. Mas pode ficar aqui você. Não, você é menino, você não vai poder. Troca o menino, vem você que foi o primeiro. Vem. Vem para lá, vem para cá, você para lá. Beleza? Então, olha só, essa passagem, ela revela muito daquilo que nós fazemos. Então, preste muita atenção. Existe a multidão, que são vocês. Existem os discípulos de Jesus. Existe Jesus e existe o... Tá diferente. Só um pouco. E aí, existe aqui o pai do menino enfermo. Beleza? Discípulos, multidão, Jesus, o pai do menino enfermo. Jesus forte, né, cara? E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, e pondo-se de joelho, fica de joelho aí, diante de Jesus, e fala assim, tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia do meu filho. Ele é surdo e mudo. Os discípulos já oraram por ele. E ele não foi curado. Imagina a treta. Imagina como os discípulos ficaram nesse momento. Meu Deus, X9, bicho. Eu vou matar esse cara. Ainda bem que o filho não foi curado. Ai, que ódio. Fofoqueiro. Exatamente. Quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem e pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é surdo e mudo e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Imagina o coração dos discípulos agora. Tum, tum, tum. Vamos tomar bronca de Jesus. E Jesus, respondendo a ele, disse, ó geração incrédula e perversa. Você vê Jesus. Mas você acha que ele ia falar isso todo bonzinho? Que nem as fotos de Jesus cabeludo, com a pele, olho azul, né? Ó geração incrédula e perversa. Jesus amor. Jesus hippie, né? Paz e amor. Não. Esse é o Henrique Cristo, isso aí. Ó geração incrédula e perversa. Olha a primeira coisa que Jesus fala. Por quê? Porque os discípulos tentaram curar o enfermo e não conseguiram. E aí Jesus, seus incrédulos. Incredulidade é falta de quê? Por que os discípulos não conseguiram curar o menino por falta de? Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Agora Jesus está bravo mesmo. E aí Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Tipo assim, tem um dia que eu não vou estar. E aí vocês vão fazer? Vão fazer o quê? Vão deixar os enfermos continuarem enfermos? É isso? Olha a bronca que Jesus está dando nos discípulos. E aí ele fala, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão ficar sofrendo? Traz aqui o menino. E Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso acontece? Não dói o joelho não. Se está doendo é porque não está orando de joelho.
Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso acontece? E aí o pai respondeu, desde a infância e tudo mais. E aí, é a hora que entra um tapa na nossa cara. Vê se isso parece com a gente ou não parece. E aí, o pai, há quanto tempo isso lhe acontece? Jesus pergunta, e o pai responde, desde a infância. Mas, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajuda. Fala aí, Se pode, Jesus, fazer alguma coisa, tenha compaixão. Entre nós aqui, a pessoa falou para Jesus, se podes, só para Jesus. Então, caso você consiga, Jesus, curar meu filho, e aí o que o Jesus responde? Olha que legal isso aqui, ó. Se pode fazer uma coisa, tenha compaixão e nos ajuda. E é o que Jesus lhe disse. Se podes? Está na Bíblia, qualquer Bíblia está assim, desse jeito. Você sabe com quem que você está falando, querido? Eu sou Jesus. Se podes. E aí ele continua, tudo é possível ao que crê. A gente usa essa passagem para tudo, menos para curar o enfermo. Se podes, óbvio, tudo é possível ao que crê. Se você crê, você consegue tudo. Imediatamente, agora é a parte mais legal do versículo. Imediatamente, o pai do menino respondeu: eu creio. Amém? Se podes fazer alguma coisa, Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí o pai fala o quê? Eu creio! É a nossa postura numa conferência dessa. Eu creio, mas olha a frase seguinte, do eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Mas você crê? Ou você está incrédulo, querido? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não creio. Parece um pouco a gente ou não parece? Eu vou orar pelo enfermo. Eu creio, Senhor, me ajuda. Por favor, eu vou botar no teu nome para não ficar na minha responsabilidade. Senhor, caso você queira curar, cura ele. E repreendeu Jesus. E aí ele viu que era demônio, e o demônio saiu, o menino ficou curado. E aí, beleza, o pai foi embora. Vai, pai, embora. E aí agora é a hora que o coração aqui, assim, treta, ferrou. Escolheu Jesus certo, né, cara? Se a palavra fosse amor, não podia ser ele agora, não. E aí, então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos curá-lo? Lembra que Jesus já tinha respondido essa pergunta? Eles só estão fazendo cagada. Olha a pergunta, ele acabou de falar que foi por causa da incredulidade. Quando acaba, eles vão apanhar, vamos lá apanhar. E aí, por que a gente não conseguiu crer? Por causa da vossa incredulidade. Podem sentar. Parece com a gente ou não parece esse povo? Você já tinha reparado que quando você fica triste porque você orou por um enfermo e ele não foi curado? Às vezes a gente se esquece que os discípulos também já oraram por enfermo e ele não foi curado. Mas esses mesmos discípulos que não conseguiram curar, já tinham curado vários. Sim ou não? Várias pessoas já tinham sido curadas pela mão deles. Mas aquele específico não foi. E Jesus 2 vezes atribuiu essa falta da cura com incredulidade. O que nos impede de curar os enfermos? Falta de... E o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Quantos aqui já viram um documentário chamado Holy Ghost? Quem já viu? Se você não viu, veja, porque é muito bom. Os caras lá da Bethel e o Todd White e uma galera vão para as ruas filmando e começam a curar todo mundo. E é muito legal. E um dia eu assistindo esse vídeo pela primeira vez, lá em casa, eu com minha esposa e com minha cunhada, assistindo o vídeo. Está o Todd White, quando já ouviram falar do Todd White?
Todd White está numa fila de um show de rock secular. E aí ele começa a curar as pessoas que estão na fila. Amém? Só que ele tem uma palavra de conhecimento. E aí ele fala assim, Deus está me falando que tem um ateu aqui, que tem uma perna maior do que a outra. E aí o ateu levanta a mão. Sou eu. Ateu, tá, gente? E ele fala, então, eu vou curar você, posso orar? Aí o ateu sentou, botou as pernas para frente, uma maior do que a outra. Aí o ateu falou, pode. Você vai orar por um ateu. Isso significa que se não curar, entendeu, né? A treta. Cara, ele chegou nos olhos do ateu, segurou as pernas do ateu, e antes de orar, repita comigo, antes de orar, ele olha no olho do ateu e fala, eu vou orar e eu te garanto que a sua perna vai crescer. Daniel lembra disso, eu pausei o vídeo na hora, fui para o quarto e fiquei em crise uns 3 dias. Não foi verdade? Eu só falava disso. E eu ficava, não. Eu garanto, calma, o cara era ateu. Não é possível. Fé escandaliza a nossa mente. E a gente vê o quanto a nossa fé é fraca. Tem gente que fala, não, Fábio, eu tenho muita fé para orar pelos enfermos. Tem mesmo? Falaria para um ateu, eu te garanto que sua perna cresce. E de fato, quando ele orou, a perna dele cresceu. Atos 3, versículos 6 e 7 diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés se firmaram. O que aconteceu nessa passagem? Pedro curou uma pessoa, sim ou não? Só que tem um detalhe no versículo que às vezes passa despercebido. O cara não podia andar, ok? Ele não podia levantar, beleza? Senta aqui, amigão, só para você ser um exemplo aqui, rapidão. É bem rápido, ó. Ele não pode andar. Como que a gente ora por ele? Levanta e anda. Aí é mole. Pedro chega e fala, levanta e anda. E tomando pela mão direita, maluco, ele forçou um cara que não podia levantar a levantar. Ele não orou e ficou esperando o cara levantar. Ele deu a mão e falou assim, vem. Fica de pé, uma pessoa que não pode ficar de pé. Mas eu creio que vai ficar de pé porque eu acabei de orar. Isso se chama fé. Por isso que a gente não vê tantas curas hoje na igreja. Porque nos falta fé. Porque a nossa experiência está ditando se a gente ora por um enfermo ou não. E eu consigo te provar isso. Está preparado? Vou fazer uma pergunta. Sejam honestos, tá? Quantas pessoas aqui já oraram por mais de 10 enfermos? Quantas pessoas aqui já oraram por mais de 20 enfermos? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos parar em 20, para não ficar feião, beleza? 20 enfermos. Ou seja, ninguém, vou usar ninguém, tá? Mas, entendo. Ninguém nessa sala, praticamente, orou por mais de 20 enfermos. Quer ver eu provar para você que é o teu coração que está errado? E não, não, é porque eu não tenho dom. Eu te provo que a desculpa não é essa. Quer ver? Se você tivesse orado por 5 enfermos e os 5 fossem curados, você oraria pelo 6º, sim ou não? Se você orasse por 10 e 10 fossem curados, você oraria pelo 11º, sim ou não? Se você tivesse orado por 20 e os 20 tivessem sido curados, você oraria pelo 21º? Isso significa que você se move pelo resultado e não pela fé e não por obediência ao que a Bíblia diz para se fazer. A Bíblia não falou orai pelos enfermos, a Bíblia falou curai os enfermos. Você precisa curar o enfermo. Não fala, mas que eu já orei por alguns e não foi curado. Tá, a Bíblia não dá esse adendo. Curai os enfermos. A não ser que você não leve jeito para a coisa. Então, se você é jovem, você tem que orar mais. Se você já é um cara mais maduro, você já não precisa orar tanto. Se você é um pastor, você tem que orar bastante. Mas se você é o cara da música, já não precisa tanto. Não existe isso. Se você tem o Espírito Santo de você, você tem uma ordem dada por Jesus. Cure os enfermos. Ponto. Mas é porque... Cure os enfermos. Mas é porque eu não orei.
cure os enfermos. Mas é que eu já orei por... Cure os enfermos. Um homem chamado John Wimber. Ele foi o fundador do movimento Vineyard. E esse cara tinha uma igreja de 5.000 pessoas. E um dia ele começou a falar sobre cura. E ele começou a falar sobre cura nessa igreja. E quando acabava a reunião, ele ia orar pelas pessoas. E ninguém era curado. Em 2 meses ele falou que a igreja dele, que tinha 5.000 pessoas, passou a ter 2.000 pessoas. As pessoas iam embora porque aquele pastor parecia não ter autoridade dentro daquilo que ele pregava. E ele continuou tentando. O cálculo dele é de que ele orou por mais de 700 pessoas, sem nenhuma ser curada. Imagina, 700 vergonhas. Quem falam, lembra da sinceridade? Quem fica meio que envergonhado quando ora para o enfermo, ele não é curado? Levanta a mão aí. Tu fica meio... Deus sabe de todas as coisas. Joga para Deus, né? É o jeito mais fácil. Olha, se ele não quis curar, então... Não tem nada a ver com isso, eu só sou um canal. Sim ou não? A gente é cara de pau mesmo, né? E aí ele orou por 700 e ninguém foi curado. Até que um dia ele foi orar por uma menina que estava doente, na cama. Ele acabou de orar, ele já virou para o pai para poder dizer porque ela não seria curada. Então, ela não deve ser, porque... E nisso a menina levanta. E foi curada a primeira. O ministério desse cara foi marcado por cura. Todos os caras que você conhece hoje, Bill Johnson, tudo da Bethel que você conhece, Randy Clark, todos esses caras são totalmente influenciados por John Wimber. Ele foi um cara que curou milhares de pessoas. E aí uma entrevista, ele morreu não tem muito tempo, uma entrevista dele falou assim, quando você orava por 700, por que você não parou? Aí ele, porque a Bíblia não falou para parar. Você precisa se mover em obediência às Escrituras. Ah, é porque, Fábio, sabe o que é? Hoje eu não estou muito empolgado para orar por enfermo. Você tem o Espírito Santo? Amém. O Espírito Santo está sempre empolgado. A gente não tem esse negócio de, não, é porque eu pego o ônibus cedo, aí eu estou lá assim, 6 da manhã. Vejo um enfermo. Ah, não é possível. Agora não. Se eu orar agora, não tem um fundo musical. Sim ou não, gente? Agora não vai curar. A tua fé para orar por um enfermo no ônibus é a mesma para orar hoje aqui, depois que a gente terminar? Sim ou não? Claro que não. Mas deveria. Ah, não, é porque eu estou cansado hoje. Aí você acha que o Espírito Santo está cansado também dentro. O Espírito Santo está sujeito às suas emoções. Ah, hoje estou triste. Deus não, o Espírito Santo não vai me usar, não. É calor. Você volta, aquele suor, está no ônibus, suando a pessoa com o braço fedendo, não toma banho há 15 dias. Não é possível que o Espírito Santo esteja empolgado para curar alguém aqui agora. Não é possível. Mas ele é o Espírito Santo e ele está empolgado. Ele está querendo curar as pessoas. Deus quer curar seus filhos. Algum pai gosta de ver o filho doente? No Éden tinha enfermidade? No reino vai ter enfermidade? Só porque só agora pode ter enfermidade. Não é da vontade de Deus a enfermidade. Mas as pessoas morrem, óbvio. E todo mundo que morre, morre de alguma doença. Ah, não, vai morrer atropelado. Então, quem morre atropelado, aconteceu alguma coisa, né, querido? No corpo e morreu por isso. Existe um momento, a hora que Deus quer levar as pessoas. E aí, ok, não tem o que ser feito. Senão, se eu falo que todo mundo tem que ser curado, significa que todo mundo vive eternamente, né? Com esse corpo. E não é. O problema é que a gente pensa errado. Sejam sinceros comigo mais uma vez. Você vai visitar a mãe de uma amiga tua que está no hospital. Ela tem 86 anos. Bem velhinha. Está quase morrendo. Você ora, mas se Deus levar, estava na hora, né? Correu a jornada. A gente admite uma velhinha de 86 anos estar no hospital morrer. Mas se você for visitar no hospital um irmão de um amigo teu que tem 16 anos e caiu de moto, 16 anos não é possível que Deus queira levar. Sim ou não? A gente não admite a morte de uma pessoa de 16 anos. Mas a da velhinha, coitada, tá todo mundo tipo, vai morrer mesmo. A gente bota o nosso pensamento humano
na hora de curar as pessoas. E isso diminui a nossa fé. Em Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o nível da fé que Deus quer de nós? Tem pessoas que falam, Fábio, mas eu não tenho problema com o negócio de fé, não. Eu estou sempre com fé. Então, Mateus 17, 20 diz, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá e o monte passará, e nada será impossível. Quantos têm fé? Aí já fica meio tipo... Só que a fé que ele está falando é só do grão de mostarda, tá, gente? É só do menor grão. Se tiver fé assim, você passa um monte de um lado para o outro. Então, a primeira coisa, a gente precisa confessar a Deus. Deus, eu preciso de fé. Eu preciso ser cheio de fé. O que eu posso ter, às vezes, é confiança, que é diferente de ter fé. Confiar muito, querer muito, não é fé. Fé está baseada em Deus. Eu creio no que a Bíblia diz. Fé significa fidelidade. Eu sou fiel ao que a Bíblia está escrito. E se na Bíblia está escrito que o enfermo vai ser curado, ele vai ser curado. A fé é quando você se agarra a uma verdade bíblica. Fé. Mateus 14, lembra que Pedro andou sobre as águas? Os discípulos todos covardes não saíram, só Pedro saiu. Botou o pé para fora, andou sobre as águas. Incrível, não? E aí ele foi reparar no vento, na tempestade, o que aconteceu? Começou a afundar. Eu não sei como é que uma pessoa começa a afundar. Ou se afunda, assim, câmera lenta, né? A pessoa vai afundando. Eu nunca entendi se começou a afundar, mas ok. Se alguém souber, depois me explica como é que a pessoa começa a afundar. Tem que ser muito rápido. Começou. Mas todo mundo imagina, começou tipo meio... E Pedro começou a afundar, segundo a Bíblia. E aí o que Jesus faz? Pega na mão dele, levanta ele e fala o que para ele? Homem de pouca fé. O cara andou em cima da água. Tirando Jesus, foi o único que andou em cima da água. Mas só porque deu uma... começou a afundar. Homem de pouca fé. Ele nem afundou, ele começou. Isso aí, ó. Dá pra fazer uma teologia em cima do começou. Vamos continuar. O que atrapalha a nossa fé são nossas experiências, os nossos pecados. A gente se sente menos capacitado a orar por um enfermo, porque nós pecamos. Então, olha para o lado. Ele também peca. Beleza? Se o critério fosse esse, ninguém curaria enfermo nenhum, ok? Fábio, você está fazendo uma apologia, continue pecando e cure os enfermos? Beleza? Não, né? Por favor. Fábio falou uma palavra abençoada lá, rapaz. Falou que eu posso continuar na gandaia, mas se eu vou para boate orar pelos outros agora. Já faço os dois juntos. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Tem uma outra coisa engraçada que acontece quando a gente fala de cura. Existe o Espírito Santo, está onde? Dentro de nós, amém? Mas também existe uma ação do Espírito Santo que vem sobre nós, vem sobre um ambiente. Nos avivamentos, é quando o Espírito Santo desce sobre uma cidade, sobre um lugar, sobre uma reunião como essa. O Espírito Santo vem sobre. E existe o Espírito Santo que está dentro, ok? Mas a gente tem uma mania de pensar que o Espírito Santo que está sobre é mais poderoso do que o que está dentro. Sim ou não? O Espírito Santo que flui na reunião, meu irmão, é um Espírito Santo. O Espírito Santo que vem sobre é o Espírito Santo pentecostal. O Espírito Santo que está dentro, ele é meio tradicional, meio batistão e tal, meio presbiteriano, mas... Os meus são dois Espíritos Santos diferentes. O sobre é pentecostal, tem pandeiro, tudo. Né? Gira, faz assim. E a gente espera esse Espírito Santo vir quando a gente vai orar por um enfermo em algum lugar. Mas a gente não confia no Espírito Santo que está dentro da gente, que é o mesmo. E a gente ainda tem um outro Espírito Santo que a igreja criou, que é o Espírito Santinho, conhece? Chamado Espírito Santo Mirim, que é o que está dentro das crianças.
Né? Quando você está doente e pede para alguém orar por você, tem um pastor do teu lado direito e uma criança de 5 anos do seu lado esquerdo. Para quem você pede oração? Só que o Espírito Santo está dentro do pastor. Então, é exatamente o mesmo da criança. Tem autoridade diferente? Óbvio que tem autoridade diferente. Mas o Espírito Santo tem autoridade maior do que a autoridade que o pastor tem. Então, uma criança de 5 anos pode curar o enfermo. E os nossos olhos, os meus olhos estão vendo isso acontecer. Isso tem acontecido. Crianças têm curado enfermos. Deixa eu contar algo para vocês. Eu ensino sobre cura, profecia, essas coisas. Eu sempre gostei de um reteté. E ensino sobre isso há muitos anos. E um dia Deus chegou para mim e falou assim: então, agora você vai começar a ensinar isso para as crianças. Saca a pessoa que não sabe falar com criança? Eu não tenho filho ainda. Não tinha criança próxima. Agora tenho os filhos dos amigos. Mas na época eu não tinha direito. De onde eu vejo aquela pessoa que a criança fala, você fica meio... Sou eu. Até hoje eu não sou muito habilidoso nisso. Não sei falar com criança. E aí Deus fala, então, mas ensina para as crianças. Jesus, mas se os adultos não estão entendendo. As crianças, então, meu Deus. E eu comecei a fazer isso, obviamente, na minha igreja, né? Porque se der uma coisa errada, a gente conserta por ali mesmo. Cara, sabe o que eu descobri? Que a criança consegue curar mais enfermo do que a gente. Sabe por quê? Porque quando eu chego com uma criança e falo, então, se você orar por ela, ela vai ser curada. A criança simplesmente acredita. Ah, tá bom. Sim ou não? Quando a gente fala para um adulto, se você orar para outra, ele vai ser curado. Ah, mas não, eu já orei por uma vez, ela tem uma vez... Quando eu li a segunda passagem que eu falei que se orarmos vai ser curado ali, fala a verdade, já não teve um negócio dentro de você tipo... É até bonito. É até bonito, mas não é assim que acontece. Criança não, ele não tem passado, história de querer que a sua experiência, porque não tem experiência. Então o que você falar? E aí a gente começou a ver isso acontecer. A gente reunia as crianças, que hoje já são adolescentes, e, assim, não estou velho, tá, gente? É porque eram crianças de 5, agora estão com 12, 13. Então. E aí, vamos orar por enfermo? Aí era muito engraçado, porque a gente chegava no final do culto, vem os enfermos para frente, as crianças vão orar. Só que as crianças não iam cada uma em uma, lembra, irmão? Ia todas as crianças em uma pessoa só. Fazia tipo um mutirão de criança. E ficava até a pessoa ser curada. Aí quando era curada, saía e ia para outra. E a reunião acabava e as crianças estavam lá orando por cura. E a gente viu muita cura, muita profecia, muitas crianças sendo batizadas em línguas, porque isso não foi ensinado. Deixa eu fazer uma pergunta clássica para vocês. Respondam sinceramente. Quantos de vocês, na sua igreja local, não estou falando de uma conferência, tá? Na sua igreja local, já tiveram um estudo sistemático, ou seja, não é uma pregação um dia sobre, um estudo sistemático sobre os dons do Espírito Santo? Levanta a mão. Dá uma reparada aí. Fábio, por que a igreja não se move com poder? Porque ela não foi ensinada. Sabe por que a gente não se move com poder? Porque um dia alguém profetizou e deu profetada. Aí sabe o que os pastores fizeram? Opa, isso dá problema na igreja. Está proibido profecia. Opa, horário não foi curado. Isso frustrou as pessoas. Não vou incentivar mais a cura. E aí é uma igreja que tem um discurso, que eu nem critico esse discurso, eu creio que Deus gera esse discurso mesmo de precisamos tocar as nações, precisamos tocar a nossa cidade, e mais amor. E a ferramenta que Deus deu para a gente tocar foram os dons do Espírito. Vê como Jesus evangelizava. Curava. Palavra de conhecimento, palavra de profecia, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. A igreja precisa crescer nisso, ser aprofundada nisso, precisa ler sobre isso, precisa ver pessoas se movendo. E aí, quando levanta uma pessoa que consegue se mover em poder, o que a gente faz? Em Deus é lá. Nossa, esse cara cura todo mundo.
Sabe o que eu comecei a fazer? Quando eu acabava de falar sobre cura, eu parei de orar pelas pessoas no final. Porque eu pregava o tempo inteiro, como eu estou falando aqui, que todo mundo pode curar. Só que chegava no final, eu orava pelas pessoas. E aí, o que acontecia? Efeito reverso. As pessoas ficavam, nossa, o Fábio, ele cura as pessoas. Mas não era isso que eu queria. Então, eu já nem oro mais depois do final da reunião. É vocês mesmos que vão orar por vocês mesmos. Para vocês saberem que vocês têm poder. Porque Deus deu esse poder para todos nós. Porque não vai ter um grande homem da cura do teu lado o dia inteiro. E você precisa continuar orando. Já vou terminar, gente. Calma. Então, não vou terminar. Vou continuar. Cara, a gente estava uma vez lá em Petrópolis. E aí a gente chamou as pessoas para orar por cura. E aí estava eu, o Ícaro, a Dani e os outros meninos da banda. E é vocês que eu tenho, vamos embora, vamos orar aqui, irmão. Filão. Aí você vai curando as pessoas, você vai se sentindo grandão, né? Cheio de autoridade. E a gente foi orando por cada pessoa e todo mundo sendo curado. Todas as pessoas foram curadas, até chegar na última mulher. E você vai pegando confiança. Quanto mais você vai orando, a pessoa vai sendo curada, você já vai para outra Hajduk, né? Yeah! Já vai empolgado. A última mulher, a gente começou a orar. E a igreja inteira assim, ó. Olhando para ver se ela ia ser curada. E a gente orando, só que não estava sendo. Ela tinha sofrido um acidente há muitos anos antes, que ela quebrou o pulso em 3, não foi isso? Em 3 partes, os ossos do pulso. Ela não tinha movimento da mão. E a mulher congregava naquela igreja, então todo mundo já sabia toda a história, todo mundo já tinha orado. E tipo assim, esses caras curaram todo mundo, né? Essa mão aí é mole. Uma foi curada de alergia à lactose, outra foi curada de não sei o quê, uau! E nada. A gente orando lá, nada. E nada. E a igreja inteira assim, ó. Jesus. Ajuda agora, que é o último. A gente orando, o Ícaro orando. Daqui a pouco o Ícaro olha para mim e fala, Fábio, Deus me falou que quem vai curar essa mulher são as crianças. Beleza, só que a gente não estava na nossa igreja onde eu ensinei as crianças a orar, né? Aí eu queria chamar as crianças aqui na frente. Aí vem 2 adolescentes e 2 criancinhas desse tamanho. Aí, então, ora por ela. Aí os 2 adolescentes fazendo aquela postura de adolescente, assim. E as 2 crianças, tipo, avulsas, assim. Aí eu, meu Deus, e a igreja toda olhando. Meu Deus, eu vou ter que dar um curso rápido de cura. Intensivão. Eu cheguei rapidinho, fiz uma rodinha, então, vocês vão orar, não sei o que, assim, você vai pedir para Deus curar. Cheguei para as criancinhas, sem menor jeito, então, ó, papai do céu, cura, blá. Beleza? Combinado? Combinado. Tá, agora vai. Vai, bota a mão. Aí a menininha, deveria ter uns 4, 5 anos de idade, colocou a mão. E os moleques... Má vontade de adolescente, dá vontade de... né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com adolescente. Eu os amo, mas quero matar vocês. Aí aquela má vontade, e a menininha foi, uma voz fininha. Papai do céu, cura ela agora. Aí a mão da mulher, braf, curada. Totalmente curada. E Deus ministrou isso no nosso coração. Então, vocês estavam se sentindo meio que bom, né? Mas o mesmo Espírito Santo está em você, está nessas crianças. E ali, foi nesse dia que ele começou a falar, prepare mais as crianças para isso. Não tratem seus filhos, não tratem as crianças da sua igreja como se elas fossem... Dá uma palavra bonita, amor. Cristãos de segunda classe. Pô, bem mais bonito. Eu tinha pensado mongoloide. Só para confessar o meu pecado aos irmãos. Ele viu que evoluiu, né, irmão? O que a mulher não faz? Não trate as crianças como um cristão de segunda classe. Aquele menininho ali, qual é o nome dele? Breno. Bento.
você pode curar doentes. Amém? Cheio de vergonha. E como que a gente vai saber se ele vai curar o doente? Orando para o doente. Eles precisam ver vocês fazendo isso se tornando normal para vocês, para que isso se torne normal para eles. Algum tempo atrás, tá a gente num churrasco, sei lá o que a gente estava fazendo, e aí estava o filho do Ícaro, que na época deveria ter uns 4 anos, e um filho de um outro amigo nosso também, que deveria ter 3 anos, né? Que é a diferença, né? De 1 ano, por aí. Então os dois brincando, aí foi engraçadão, que a gente estava olhando de longe. Então os dois brincando, correndo, aquele negócio de criança, daqui a pouco um para assim, au. Aí o outro, o que foi? Dor na cabeça. E a gente olhando de longe. Aí o menorzinho falou assim, tá bom, eu oro. Papai, cura com não sei o quê. Aí, foi. Sabe qual é o nome disso? Cultura. Você está criando uma cultura, porque ele está vendo os pais fazerem, ele está vendo a igreja fazer, ele está vendo todo mundo fazer, não só no culto, ele está vendo isso que está acontecendo em casa. Antes de tomar um remédio, ora. Remédio é o último caso. Último. Não é a hora que ele, Senhor, dor de cabeça, em nome de Jesus, amém. Melhorou? Não, tá, remédio. Aguarda um pouquinho. Beleza? Vamos continuar. Fábio, como ter fé? Já entendi que o que falta para a gente, como igreja, para curar os enfermos é fé. E como nós temos essa fé? Obedecendo a Bíblia. Você precisa ser um caçador de enfermo. Você precisa ficar procurando o enfermo para poder orar. Você precisa treinar. Você precisa colocar isso em prática mesmo. Senão daqui 10 anos você vai estar numa outra conferência que as pessoas vão estar falando, você precisa orar para o enfermo. E você vai continuar pensando, Deus não quer me usar muito não. Querido, a questão não é Deus não querer usar, Ele já liberou, já está dentro de você. Irmãos, preste atenção em mim, pensem comigo. Você tem R$1 milhão na sua conta. Aleluia. Você tem R$1 milhão na sua conta, beleza? Só que você não tem dinheiro em espécie nenhum na carteira, mas está com o seu cartão. Você tem R$1 milhão ou não tem? Tem. Aí você quer, tá de madrugada na rua, você precisa comprar uma garrafinha de água que custa R$2. É o único lugar aberto. E você precisa comprar aquela água. Você tem dinheiro para comprar água? Sim ou não? Só você tem só R$1 milhão, tá bom? Eu acho que a água não está tão cara. Não é para comprar a cachoeira, não é para comprar uma garrafa. Não é para comprar a Sedai. É uma garrafinha. Você tem dinheiro, sim ou não? Sim. Mas o cara não aceita débito, nem crédito. Você tem dinheiro, sim ou não? Mas você é rico. Você tem um cartão. Só que mesmo sendo rico e tendo um cartão, gente, Deus colocar R$1 milhão na conta e ainda te dar o cartão no seu nome bonitinho, já é totalmente suficiente, sim ou não? Sim. Deus ter te dado toda a autoridade, que vale muito mais do que R$1 milhão, já é totalmente suficiente. O seu papel é só acessar. Você precisa sacar isso. Esse cara é rico, mas naquele momento ele é pobre. Ele precisa sacar. O saque se chama obediência. Eu tenho toda a autoridade que me foi dada, não só para curar dor de cabeça, para curar todo tipo de enfermidade. Quantas pessoas aqui já oraram para um dia ressuscitar um morto? Levanta a mão. Onde já fizeram essa oração? Vocês estão incrédulos mesmo, hein, gente? Nem para fazer a oração de querer. O pessoal está ruim mesmo. Como que você... Aí a pessoa fala, nossa, eu sempre pedi para orar, sempre pedi a Deus para me dar uma experiência de orar para um morto e ele ressuscitar. E já aconteceu? Não. Mas já orou por algum morto? Não. Eu nunca orei, eu nunca consegui levantar um paralítico. Já orou por um paralítico? Não, tem coragem não.
Eu estou treinando na dor de cabeça primeiro. Não existe isso na Bíblia. Entendeu? Eu sou especialista em dor de cabeça. Se a dor for na perna, eu já não tenho tanta habilidade. Não existe isso, bicho. Você tem o Espírito Santo que te capacita a curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Amém? Em muitos seminários, eu vejo como a gente é egoísta. Muitos seminários, é só falar, bota uma placa, faz um banner, seminário de cura. Vai lotar, pode ter certeza. Só que não vai lotar de gente querendo aprender como curar. Vai encher de quê? Enfermo. A cura, às vezes, para a gente, é só um motivo de a gente querer ser o beneficiado. 1 Coríntios fala sobre 9 dons. Alguém sabe os 9 de cabeça? Vamos estudar. A Bíblia fala sobre 9 dons. Desses 9 dons, apenas um é para o benefício próprio, que é o falar em línguas. Todos os outros 8 é para servir. E aí tem gente que fala, não, eu sou mais do serviço da igreja, eu não sou muito místico. Então, querido, é para todo mundo. Todos. É para amar o outro, é amar o próximo. As conferências sobre cura deveriam estar lotadas de pessoas que querem aprender a curar o outro. Uma das perguntas que eu mais ouço e que mais me irrita é, se eu orar depois de uma palestra, depois de uma aula, depois de uma pregação sobre isso, se eu orar por mim mesmo, será que funciona? Mas se você for na dúvida, funciona. Mas não é essa a questão. Até quando você pensa, então eu vou orar por alguém. Por mim, essa é a minha dúvida. Pode? Não. Pense no próximo. Pense no outro. Tenha compaixão. O que move o nosso coração para curar um enfermo é compaixão. E a gente cresce em compaixão quando a gente tem relacionamento com Deus. Por isso que não dá para desprezar a oração e tudo mais. Mas Deus pode fazer milagres e usar até mesmo você e eu. Ele usou uma mula. Sim ou não? Então ele pode me usar também. Bom, não estou pior que uma mula, eu acho. Estou melhorzinho. Vamos orar? Um pelos outros? Levanta a mão, quantas pessoas estão enfermas? Levanta bem alto. Já deu uma aumentada boa. Nossa, eu fico triste, eu acho que minha palavra gera enfermidade, rapaz. Porque no final o pessoal está tudo doente. Tava bom. Falou sobre oração, agora eu estou ruim. Vou parar de falar. Então ele vai fazer o seguinte. Fica todo mundo sentado. E vai ficar em pé só os enfermos. Peraí, vamos bagunçar? Ou sem bagunça? Com bagunça, é melhor. Bola de neve, né? Obviamente, com bagunça. Deixa eu só ver o número de pessoas. Ih, rapaz, mas a bagunça vai ser boa, hein? Dá para fazer isso? Então, faz bagunça aí, vem os enfermos tudo aqui para frente. Pedzão. Ícaro. Ó. Chama o anjo. Vamos lá, enquanto eles isso aqui tudo é doente? Precisa sobrar alguém para orar. Calma aí, agora embolou a mente. Ô do boné, dá 3 passos para frente. É você mesmo, é. Aí, tá bom. Quem está enfermo vai ficar dele para frente. Aglomera. Bastante gente. Dá mais 3 passos para trás. Isso. Só para a gente saber quem está... Gente, mas aumentou. Bacana mesmo. Misericórdia.
A igreja de Jesus, eu não estou falando bola de neve não, tá, irmão? Estou falando da igreja de Jesus. Não deveria ver tantos doentes assim, cara. A gente não deveria ver tantos doentes dentro de um mesmo lugar. Isso significa que a gente está orando pouco. Ou quando a gente quer orar para os de fora, quer alcançar o evangelho através da cura, o que é maravilhoso. Mas vamos dar uma curada nos de dentro também? Beleza. Só para eu conferir, quem está enfermo levanta a mão aqui. Beleza, todo mundo enfermo. Vamos só fazer mais uma separação entre os enfermos aqui. Daqui dele, levanta a mão aí. Dele para cá vão ficar, preste bem atenção. Daqui para cá vão ficar as pessoas que estão com alguma dor agora. Ou que tem como saber agora se foi curado ou não. Então, se você está com uma dor no joelho e for curado, você vai saber que foi curado. Se você tem uma doença crônica, talvez você não vai saber se foi curado agora. Assim, eu só vou... Agora eu não estou com dor mesmo, mas eu tenho um problema. Mas hoje, por acaso, eu não estou com dor. Então vai orar, mas eu não vou saber imediatamente se eu fui curado ou não. Esses vêm para cá. O pessoal tá... Então, esses aqui a gente não vai ter como saber agora se você foi curado ou não, de forma palpável. Sim? Beleza? Esses aqui tem. Ok. Chega aí. Como orar por um enfermo? Primeiro, a gente precisa ter um negócio chamado educação. Então, quando vocês... Galera que está atrás sentada, só para vocês... Não sei se vocês perceberam ainda, mas é vocês que vão orar por eles, beleza? Então, se prepara aí e fica ligado em como. Se você quiser levantar para poder me enxergar, você já sabe que da pilastra preta para cá é tudo enfermo, beleza? Mas não precisa vir ainda não, mas... Daqui a pouco eu dou a largada. Como você vai orar por um enfermo? Primeiro, se possível, orem agora homem com homem, mulher com mulher, ok? E aí, porque às vezes a gente fala com o homem para ele orar por um enfermo, e aí ele vai orar pela menina bonita. Só que aí eu já dou a instrução de que assim, posso colocar a mão no seu ombro? Aí a pessoa fala, pode. Aí é assim que é para colocar. Mas como é que o irmão coloca? Ele bota naquele ombro ali, ó. Fala baixinho, sussurrando. Eu já, no meio da oração de pessoas assim, eu já puxei tipo assim, ó. Vem carregado, sai. Então, por favor, tá, gente? Primeira coisa que você vai fazer, se você não conhecer, você vai perguntar o nome. Depois você perguntar o nome. Qual é o seu nome? Moisés. É porque por acaso dele eu já sabia. Moisés. E aí, o que você vai fazer? Qual é a sua enfermidade? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Você está com dor de cabeça nesse momento? Ok. É uma entrevista rápida. Beleza? Vamos supor que ele fala que é algo mais crônico. Estou com dor no joelho. Mas maluco. Não, tá todo ruim, viu? Aí, ó. Fala de conhecimento quase. Dor de joelho. Aí você vai perguntando, dor de joelho, vou orar. Não. Você está com dor de joelho agora ou você sempre tem problema de dor de joelho? Bastante tempo. Bastante tempo. Às vezes, não, é porque ontem estava jogando futebol e doeu. Você vai orar, você precisa saber o motivo daquilo que você está orando. Você precisa fazer uma entrevista rápida, de 30 segundos. Ok? E aí você vai orar por essa pessoa. Vamos lá, gente. Quando você vai orar por um enfermo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Orar longo não aumentam as chances de cura. Tipo assim, para ir dando tempo de Deus curar, já viu? Quando a gente vai orando, vamos supor, a pessoa tem um braço maior do que o outro. Aí a gente está vendo que o braço não está crescendo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a cabeça cresce, desgraçado. Mas você vê que não está crescendo, você vai tentando, né? Senhor Jeová Rafael, Deus que cura. Senhor, nós sabemos do seu poder. E você fica ali como se você quisesse dar tempo para Deus fazer aquilo que Ele consegue fazer em um segundo. Isso significa que você vai falar, cura, amém. Não necessariamente, mas pode ser. Como que Jesus orava pelo enfermo? Como é que os discípulos faziam? Vai, levanta e anda. Entendeu? E outra, não existe uma reza certa para orar por enfermo.
Se eu chegar por ele e orar agora e orar assim, ó, vamos supor. Eterno Pai, cure ele agora em nome de Jesus. Quando você for orar para o teu enfermo, qual é o que vai fazer? Eterno Pai, que deu certo para ele. Então isso não existe, ok? O que vai curar ele é você, por causa de Deus, a autoridade que Deus te deu e da fé. Então antes de a gente começar a orar por cura, a gente vai pedir para Deus aumentar a fé aqui no ambiente. Irmãos, isso é muito prático, porque existem pessoas para serem curadas. Isso também é um treinamento para que vocês façam isso nas ruas. A gente precisa tocar as ruas com cura. Amém? E aí você vai fazer uma oração por ele. Senhor, eu te peço que toda dor de cabeça saia imediatamente. Em nome de Jesus, que toda dor de cabeça saia. E aí você vai perguntar para a pessoa: melhorou alguma coisa? Não, se tiver melhorado. Melhorou. Uma vez eu fui dar um exemplo, acho que não estava, não foi? Um pastor, é coluna, aí você vai orar. E fez modo de qualquer jeito assim. Senhor, em nome de Jesus, cura. Aí o maluco... Mas era só um exemplo, né? E aí, que bom, né? O cara felizão começou a rodar a igreja. E aí, vamos supor que ele fale que não melhorou. Preste atenção. Vocês estão aí atrás. Vocês só vão orar por o mesmo enfermo no máximo 2 vezes. Fábio, está na Bíblia isso? Não. Mas sou eu que estou com o microfone na mão e eu estou falando com o Senhor Deus. Sabe por quê? Quem está aí atrás também já ficou enfermo um dia, alguém orou por você. Sim ou não? É legal você não estar sendo curado e a pessoa está orando empolgadora por você 15 vezes e você durante 15 vezes vai ter que falar para ela que não melhorou? Ou você fica 15 vezes constrangido ou você mente e diz que ficou só para a pessoa parar. Sim ou não? Imagina para um ímpio no meio da rua. Constrangimento. Então você vai orar uma vez. Se não curou, você vai orar mais uma vez. Se não curou, você vai sair e o enfermo, se quiser continuar recebendo oração, vai levantar a mão dele e outra pessoa vai até ela para poder orar por cura. Beleza? Combinados? Vamos primeiro orar por esse grupo dos que dá para saber agora se foram curados ou não. Então vocês estão aí atrás, adote seu enfermo. Enfermo, levanta a mão aí. Só abaixa quando alguém chegar em você. Esses são os enfermos que estão com alguma coisa agora. Mas não é para orar ainda não e para conversar não. É só para adotar o enfermo. Adotou, espera aí. Só abaixa a mão. Quem está com mão levantada está enfermo, hein, pessoal? Vem vindo.